Olá pessoal, eu sou o Pablo da Arte Ligatória Encadernação Clássica e, como prometido, eu vou mostrar para vocês hoje o impresso em facsímile da primeira edição das espumas flutuantes de Castro Alves, cuja primeira edição é de 1870. O que nós temos aqui é exatamente a impressão em facsímile dessa primeira edição. Primeiramente, o que é um facsímile? Um facsímile de um documento, pode ser por exemplo, a gente encontra na internet, a gente encontra, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, uma impressão emoldurada, protegida por um vidro, ali na rua Pedro Lessa, se não me engano, ali ao lado do Teatro Municipal do Rio. É comum a gente encontrar ali uma cópia, uma impressão, uma cópia impressa da assinatura do documento, com a assinatura da Princesa Isabel, da Lei Áurea. É claro que aquilo que está ali atrás do vidro não é o documento original, mas é uma cópia fiel, ou seja, uma reprodução, é o que a gente chama de facsímile. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma obra aqui intitulada Origem da Nobreza, do autor Francisco de Vera, que é uma obra publicada no ano de 1631. Então, o que eu tenho aqui não é o original, não é a obra original de 1831, mas é uma reprodução, é uma cópia, ou seja, é uma edição facsímile dessa obra está aqui em algarismo romano, de 1631. Tá? Então, isso é uma edição facsímile. Então, com todas as imperfeições da impressão da época, aqui do século XVI, mais a obra impressa num papel de qualidade, tá? Equivalente ao que a gente tem no Brasil, ao Chambril Avena e ao Pólen Soft, tá? Isso aqui é um papel de gramatura 80, poderia ter usado um Pólen Bold de gramatura 90, mas eu também não queria dar tanto volume assim ao livro. Então isso aqui, fica claro, é uma reimpressão, não é uma tentativa de falsificação, porque fica claro que o papel é novo, não é um papel do século 17, 1600 e pouco, então não é século 16, é século 17, 1631. Então o que nós temos aqui é uma edição facsímile. Muitas editoras ao longo dos tempos vêm publicando essas edições. Por exemplo, agora não me recordo qual editora, não sei se o Museu Nacional ou se o Gabinete Português, o Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, mas em 1971 foi publicada uma edição facsímile dos Lusíadas, que foi publicado originalmente em 1571. Então, nessa data comemorativa, no quinto centenário, quinto ou quarto, agora eu não lembro, sou meio ruim de matemática, 600, 700, 800, 900, e no quarto centenário da publicação dos Lusíadas, do Luís de Camões, foi publicada uma edição facsimilar, uma edição em facsímile dos Lusíadas. E isso a gente encontra, tem um livro famoso do Visconde de Mauá, que eu acho que é Carta a Meus Credores. Uma vez eu achei num sebo no Rio de Janeiro um exemplar desse livro, e não era uma edição redigitada, refeita, não, era uma reimpressão, era uma impressão facsimilar desse livro do Visconde de Mauá, se não me engano, acho que é Carta a Meus Credores, ou Discurso a Meus Credores, alguma coisa assim. Então eu tenho aqui as espumas flutuantes do Castro Alves, na sua primeira edição, feita na Bahia, sem o nome da editora, impresso em 1870. Esse PDF vai estar disponível lá na plataforma do curso,
Está aqui o facsímile, como prometido por mim para os meus alunos. Já são cerca de 30 alunos que eu tenho lá nesse primeiro curso básico de encadernação clássica. Eu incluí no curso a disponibilização de alguns PDFs, vão ser mais ou menos 4, 5 PDFs de obras brasileiras importantes, significativas na literatura. Eu ainda estou terminando de escolher, não sei se eu vou colocar uma obra de história, mas a princípio são obras de literatura. Além dessa aqui das espumas flutuantes, vai ter nós teremos as Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada, a sua primeira edição em 1881. Então, para os alunos, além das aulas extras que eu já comecei a gravar essa semana, eu vou disponibilizar esses PDFs em 2 versões, cada um deles. Primeiro, a versão normal, que você pode ler no computador, no tablet, no celular, etc. E a outra versão é a edição, a edição que eu chamo, que a gente chama na linguagem gráfica de imposta. Então, eu tenho aqui ela aberta e vai ser dobrada em caderninhos. Então, a pessoa que está aprendendo a encadernar conosco vai poder fazer a impressão, do facsímile, dobrar os caderninhos, que eu vou deixar uma aula ensinando, na verdade, essa aula eu vou deixar aberta, ensinando a fazer isso, e os alunos poderão depois fazer todo o processo que aprenderam no curso. Fazer a furação no festo, fazer a costura manual e fazer toda a encadernação, do modo que preferir. Então, na verdade, eu vou começar a mostrar agora como fazer essa impressão. Isso aqui vai ser mais ou menos um manual de instrução. E você que ainda não se inscreveu no nosso curso, é só entrar no link que está abaixo aqui, tá bom? Dá para você ver o programa do curso e, além desse programa que está aí disposto, eu disponibilizarei nas próximas semanas aulas extras, tá? E também esses PDFs, que serão 4 ou 5 PDFs de obras assim, bastante significativas, na história de publicação de livros no Brasil. E hoje a gente começa com as espumas flutuantes do Castro Alves. Então, vamos lá, que agora a gente vai aprender a dobrar os caderninhos. O que eu fiz aqui foi uma imposição em que que é a imposição mais tradicional, em que cada caderno se compõe de 16 páginas. Ou seja, uma vez que a gente vai fazer uma única dobra, uma dobra assim, que a gente chama de caderno em fólio, quando tem somente uma dobra, então tem posições que faz com que o papel seja dobrado 2 vezes, 3 vezes. Claro, isso normalmente serão folhas impressas bem maiores que essa. Como isso aqui é uma folha de A4, para que você possa imprimir na sua impressora em casa tranquilamente, a gente vai fazer um tamanho A5, num modelo que a gente chama de dobragem, a gente chama de infólio, ou seja, é a folha impressa com a imposição do livro dobrada uma única vez. Então, eu vou fazer aqui, a dobragem em 4 cadernos. Então, eu vou selecionar aqui 1, 2, 3, 4 folhas e vou dobrar esse conjunto no meio. Dobro ele no meio aqui e passo a nossa gloriosa dobradeira, que é a ferramenta mais útil do encadernador. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 folhas. Como cada folha tem 2 lados, 8 vezes 2, eu tenho aqui 16 páginas. Conta como página também
contam como página também estas que estão em branco. Então aqui eu deixei como folhas de respeito, folhas de resguardo, o que é um pouco diferente das folhas de guarda, que as folhas de guarda têm um papel de gramatura mais grossa que o papel do miolo do livro, mas aqui a gente tem nosso primeiro caderninho, tá? É comum, como é o caso deste livro, que a partir do segundo caderninho a gente tem uma marcação aqui, esse número 2, e essa marcação no início de cada caderninho a gente chama, né, no universo gráfico e no universo da encadernação, de assinatura, né? Em espanhol eles falam signatura, em inglês signature. Então eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4. Tá? Dobro o caderninho. Tem alguma coisa errada aqui. Seis, não. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, não, eu fiz essa impressão aqui em mais, porque esse primeiro caderninho tem uma numeração diferente. Isso é muito comum, né? Esse primeiro caderninho que não vem numerado e que vem com a folha de rosto, né, ou portada, vem com um prefácio, no caso aqui uma dedicatória, a gente tem o prólogo, ele tem uma numeração diferente, normalmente em romanos. Nesse caso aqui não tem numeração nenhuma, tá? Então eu coloquei aqui. Então, para isso também, a gente sempre olha o seguinte, é uma fórmula aqui. Aqui, a minha página, então eu tenho aqui a primeira folha do caderninho, tá? E aqui eu tenho a última que termina na 30. Então, eu tenho que parar, se essa minha conta que tiver errada, como é o caso aqui, eu achei que tinha feito de 4 em 4 todos os caderninhos, mas não, eu segui a imposição da obra original. Então, eu tenho que parar quando chegar no 31 aqui. Então, eu tenho aqui a página, ó, aqui eu não tenho numeração dessa página, mas eu vou assumir que seria a página de número 1 e essa número 2. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não, a paginação 1 começa aqui. Aqui, essa é a página 2. Mas vamos ver se dá certo. Tenho página 2, página 3, página 4. Assumo que essa é a página 5, porque não tem número. Página 6, tá certo? Página 7. Assumo que essa é a página 8. Vamos ver, página 9. Página 10. Tá correto aqui. Página 11. Assumo que essa é a página 12. 13. 14. E aqui eu paro, porque aqui já começa 31, 32. Então, vamos só contar aqui para ver quantas folhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não fiz de 4, eu fiz de 8, que também é comum, né? Então, aqui, outra coisa também. No meio, se encontram aqui as páginas 14 e 15. Como é uma tipografia relativamente antiga e tem lá suas imperfeições, isso dá mais dificuldade. Quando a gente imprime o PDF de um livro mais recente, a numeração está melhor ordenada, está impressa com maior clareza. E aqui depois eu vou fazer alguns comentários sobre a qualidade da impressão original. Então, eu tenho aqui o que vai como segundo caderninho. Outra coisa, ao longo da dobragem, a gente pode conferir a ordem, né, a sequência das páginas com o PDF original sem imposição, que eu deixei à disposição para vocês também que compraram o curso.
Então vamos lá. Então eu tenho a página, o segundo caderninho aqui, que é a página 30. O próximo caderninho tem que começar com a página 31. Eu tenho aqui a marcação da imposição. Então, vamos ver se é 31, 32. Aqui eu tenho o número 62. Então, quando eu vir ali na sequência, chegar desse lado aqui, a página 63, eu já não pego essa página 63. Então, vamos lá. Eu tenho a página 31, 32, 33. Assumo que essa é a 34. Deduzo que essa é a 35. 36. 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Aqui chega a 63. Como a minha página aqui é 62, então meu caderninho acabou aqui. Deixa eu contar quantas folhas há aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu fiz essa imposição em caderninhos de 32 páginas em vez de 16 páginas, para que não tivesse tanto caderninho assim para costurar. Isso é uma escolha que você pode fazer também. Você pode fazer o caderninho em 16 páginas, para que ele fique com mais caderninhos, vai ter mais linha na hora de costurar e a lombada vai acabar ficando um pouco mais grossa. Então aqui eu tenho a próxima assinatura. Então tem 60. E aqui, veja que o próximo caderninho termina na página 94. Eu não sei se dá para ver aqui bem. E aqui 63. Sendo que esse meu caderno acabou na página 62. Então vamos lá, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, aqui eu tenho 95, 96, então eu paro aqui porque ela termina na 94. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E faço a dobragem do meu caderninho. Então, eu não segui as marcações de imposição originais, mas dá para ver aqui, ó, uma marca de imposição, de assinatura aqui 10 e aqui no meio do caderninho 12. Então, essas marcações de imposição aqui estavam bem, ó, e eu tenho uma 11 aqui. Porque esse caderninho, esse livro foi composto de caderninhos com duas, na verdade, duas folhas somente, duas folhas dobradas. Cada caderninho tinha 8 páginas. Isso é bastante incomum e não é indicado para costura, porque caderninho com só duas folhas dobradas, para costura pode ficar frágil. O mínimo que a gente coloca é 4. Então eu falei, eu vou passar por cima dessa imposição, porque são imposições de caderninhos, né? Cada assinatura tem caderninhos de duas folhas dobradas, sendo 8 páginas, perdão. Então eu falei, não, isso deixa o caderninho muito frágil. 4 folhas dobradas é o mínimo, tá? Então eu acabei fazendo no final a imposição de 32 páginas para poder facilitar, né, para você que está começando a costurar. Mas depois eu vejo a possibilidade de deixar também a versão em 16, em caderninhos de 16 páginas. Então aqui eu já tenho 4 caderninhos.
Vamos lá. Eu tenho aqui a última página 94. Meu próximo caderninho começa pela página 95. E a última folha desse caderninho termina na página 126. Então isso me vai orientando. A essa altura, né, eu já sei que eu posso simplesmente escolher, recolher aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 126. Eu assumo que essa é 127. Vamos ver, 128? Então eu já posso saber que o meu caderninho tem isso aqui. Mas eu vou conferir, porque é sempre bom conferir, sobretudo quando a gente está começando nesse trabalho. Então, 94, a minha página é 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, imagino que essa seja 107, 108, 109, 110. Então, eu pego aqui, boto juntinho aqui essa ponta, aqui, e aqui eu vou passando para baixo. Terminou na página 126. Eu tenho 5 caderninhos. Ó, aqui eu tenho a página 158. Então, 126 vão aqui, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142. Aqui já tem a 159. Aqui termina em 158, então eu paro aqui. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro aqui, depois eu posso conferir a sequência interna da numeração de cada caderninho. Mas, feito o que eu indiquei aqui, não tem como dar erro. Só se a imposição estivesse errada. Então vamos lá, 158, 159, e aqui a última página desse caderninho, o número é 190. Deixa eu ver aqui atrás. 190. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, meio que parece um 4 aqui, 172, 173, 174, 191. Veja que interrompeu a minha, quebrou a minha sequência. Eu sei que ela termina em 190, então é isso aqui. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Aqui dentro eu consigo ver a sequência de páginas 174 e 175. Aqui no centro do caderno, que vai fechar e essas páginas vão se encontrar, tem que dar uma sequência certa aqui dentro. Então essa é a técnica da imposição. Beleza? Meu próximo caderninho agora começa pela 191. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202.
Bom, esse aqui não tem, é uma parte com as notas e umas observações. E também acontece que o último caderninho pode não ter o suficiente quantidade de páginas para dar 8, de folhas para dar 8. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último caderninho tem 7. E eu vejo aqui que tem uma sequência final. Página 204, página 205. Casa para eu dobrar aqui esse último caderninho. Então, como comentário final, vocês viram que eu não usei, né, eu não segui a imposição original, que, né, impunha para mim que colocasse cada caderninho com somente 2 folhas dobradas, o que daria 8 páginas por caderninho. Isso é uma coisa muito inusual, mas é interessante ter isso em vista aqui, porque isso é uma característica desta edição específica. Então você imagina que se você tem esse livro original, né, essa primeira edição, e você vai fazer uma descrição dele para vender, né, como uma peça de antiquário, como um livro colecionável, né, uma edição para bibliófilo, você vai descrever que os caderninhos, né, tem tantas folhas dobradas e tal. Então tudo isso faz parte da descrição e do conhecimento que você vai ter. Mas nesse caso aqui, né, no momento de fazer uma edição facsímile, a gente pode fazer com quantos caderninhos a gente quiser, não é obrigado a fazer conforme a imposição original. O que importa é que as páginas, no final das contas, fiquem na ordem certa. E, em última análise, como eu falei, esse livro aqui ele pode ficar da maneira como nós fizemos aqui, com caderninhos, né, com uma imposição que coloca caderninhos com 32 páginas, com exceção da primeira. E isso é uma coisa importante de se lembrar. Normalmente, isso que em editora a gente chama de caderno zero, né, que é o caderninho número 1, ele é o primeiro, que nunca é numerado, nunca é marcado como tal. Normalmente ele traz o quê? Ele traz a falsa folha de rosto, ele pode trazer o índice, dedicatória, prefácio ou eventualmente uma introdução, e ele normalmente é numerado com numeração romana. Nesse caso, não tem numeração nenhuma. Então, ele não obrigatoriamente vai ter, né, forma uma espécie de corpo independente em termos editoriais, tá? Em termos gráficos. Então, claro, depois que o livro já está todo costurado, encadernado, a gente não percebe isso. Mas isso é muito comum. Então, o primeiro caderninho ele pode ter uma numeração diferente do restante, e o último também, né? Porque o fim do livro não vai coincidir com uma quantidade de páginas que dê para fazer aquilo que a gente veio fazendo desde o início. Então aqui eu tenho um livro no final das contas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caderninhos. Tá? Se eu fizesse caderninhos de 16 páginas, né, eu teria mais ou menos duplicado, pelo menos duplicado esses aqui, esses 6, né, seriam 12, 13, teria ficado com 14 caderninhos se eu fizesse uma imposição né, para fazer caderninhos de 16 páginas em vez de caderninhos de 32 páginas como eu fiz aqui. Então, só uma outra coisa agora que eu quero fazer, que é tecer alguns breves comentários sobre a qualidade da impressão da nossa obra aqui. Uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar é que a qualidade dessa impressão não é a melhor possível. Lembrando que eu tenho uma impressora boa de tinta pigmentada. Isso é uma coisa que eu comento. Procurem, né, vocês que vão se dedicar a imprimir livros para vocês mesmos ou eventualmente até para venda, né, procurem trabalhar com impressoras de tanque de tinta com tinta pigmentada. Lembrando também que nem toda impressora de tanque de tinta é compatível com tinta pigmentada. Então é bom usar somente tinta pigmentada, porque ela é uma tinta que não vai apagar com o tempo. E, incrivelmente, essa tinta de muito maior qualidade que aquelas tintas com base em corante, essa tinta pigmentada costuma ser muito mais barata e o rendimento dela é absurdo. Se você compra 500 ml dessa tinta, hoje eu vou, chutar aí que está custando R$150, você vai ter tinta para imprimir livros, sei lá, durante
muito tempo. Eu digo, você vai usar essa tinta durante um ano ou mais. Você vai imprimir, sei lá, em termos de números de livros é complicado dizer, mas você vai imprimir seguramente mais de 1000 páginas com essa tinta. Então, olha só, é uma tipografia bastante simples. Aqui, Bahia 1970. Seguindo a sequência do caderninho, tem de novo o título aqui, Espumas Flutuantes. É uma coisa meio fora de padrão. Aqui, Espumas Flutuantes de novo, Poesias, Castro Alves. Então a folha de rosto tem 2 versões. Vem uma dedicatória aqui, a memória de meu pai, de minha mãe e de meu irmão. E aí tem aqui no final ODC. Não sei o que é isso. Tem o prólogo. Vocês veem que a letrinha é relativamente pequena. Olha quantas partes borradas. Tem umas coisas aqui que são uma mancha, né? Seriam manchas do exemplar do qual esse foi escaneado. Mas dá para ver que a impressão não é exatamente, né, a melhor que a gente poderia esperar num livro feito já em 1870, que a gente tinha já uma imprensa, né, uma tradição de impressão boa. Existem livros bem impressos no Brasil, mas essa tipografia da Bahia não era a pior do mundo, mas também não consideraria a melhor para um livro impresso em 1870. Então aqui os poemas têm um espaçamento interessante, a grafia evidentemente anterior à primeira reforma ortográfica brasileira, que foi feita, se não me engano, em 1941, tá? Mas é muito interessante apreciar a qualidade da impressão de cada obra facsimilar que a gente fizer, não é? Muito interessante. Bom, então fico por aqui e à disposição para responder às perguntas e comentários de vocês. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se você não se inscreveu no nosso curso básico de encadernação clássica, inscreva-se, tá? É para quem quer começar do zero ou para o encadernador amador que já tem alguma experiência. É possível adaptar as primeiras ferramentas que a gente vai utilizar, é possível adaptar assim, bastante, né, para que você não gaste dinheiro com prensas caríssimas. Não é necessário ter guilhotina. Existe esse engenho aqui feito pelo meu amigo Tessarim, que é para poder desbarbar os cortes do livro. Isso aqui substitui uma guilhotina. Imagine que uma guilhotina custa no mínimo aí 6, 7 mil reais, uma guilhotina boa mesmo, né? Então isso aqui custa muito menos, deve estar custando, sei lá, uns 200 reais, agora não sei exatamente quanto, mas é um investimento que vale para a vida toda, tá? Então espero vocês lá. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.